Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia com a fidelidade daquele que é fiel. Porque a Bíblia diz: maldito o homem cuja confiança está num coração enganoso, maldito o homem cuja motivação está em homens, meros mortais, impossível de nos salvar. A nossa confiança está naquele que era na origem, né? Cristo, o ungido de Deus, gerado do seio do Pai, aquele que habitou com graça, com sabedoria, fez grandiosos feitos, aquele que disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Aquele que fez grandes sinais, do qual ele disse que se ele não tivesse vindo e feito grandiosos sinais, não teria ninguém como culpado, mas como ele mostrou que é possível vencer o mundo assim como ele venceu, todo aquele que está nele e ele em nós é vencedor em Cristo Jesus. Somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo através do seu Espírito que Ele nos compartilha. Aquele que passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, e da qual disse aos discípulos: não me retenhas, porque é necessário que eu vá para o Pai e vos envie outro Consolador, do qual pediu que eles ficassem em Jerusalém até que ele enviasse ali em Pentecostes. Eles foram revestidos da sua força e do seu poder, do qual foram vistos como que línguas repartidas de fogo, do qual muitos acharam que eles estavam embriagados, né? Na verdade eles estavam cheios do Espírito Santo, do qual todo aquele que persevera dia após dia buscando o seu Espírito, ele é aquele que nos enche, ele é aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo. E nós permanecemos porque, segundo a revelação que ele nos concede, o inimigo não subsiste, ele cai por terra, porque maior o que está em nós e já o venceu, né? Ele já está derrotado. Assim, todo aquele que persevera cabe como edifício do Deus vivo, casa do Deus vivo, se torna a própria justiça. E ele nos concede o poder para pisar em serpentes e escorpiões, para expulsar os principados e as potestades. E assim nós permanecemos firmes na batalha, porque o Senhor é aquele que peleja por nós. A Bíblia diz que homens de fé na antiga aliança fecharam boca de leão, conquistaram reinos e nações. E assim cabe a nós perseverar, né? Porque Jesus ali disse: Tomé, porque me viste, crestes, bem-aventurados que não viram e creram. E creem, né? A nova geração, a geração real e santa, a geração que não se amolda segundo o padrão deste mundo, mas segue sendo renovado segundo a sua força e o seu poder dia após dia. Segue seguindo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, segue enchendo do seu Espírito, vigilante e orando sem cessar.
gloriando antes, se tiver de gloriar, gloriando nas fraquezas, porque quando nós gloriamos na fraqueza, a sua graça nos basta. Lembrai-vos de Paulo, que tinha um espinho na carne, do qual o mensageiro de Satanás o esbofetava, e ele orava para que lhe fosse retirado aquele espinho, e ali Jesus lhe dizia: a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo. E assim nós perseveramos sendo justificados pelo autor e consumador da nossa fé, porque até a lei de Moisés e os profetas foram até João o Batista. De agora em diante está sendo anunciado o arrependimento, o Evangelho. É chegado o reino dos céus, arrependei-vos. E todo aquele que se arrepende, todo aquele que busca a sabedoria do alto, ele concede deliberadamente a sabedoria, do qual o seu princípio é o temor. Temei a Deus e a Cristo, como ele está nos dizendo hoje. Temei e tremei diante dele, porque ele é aquele que abala as nações que amotinam em vão. Ele é aquele que abala, porque ele se ira com aqueles que se buscam outros deuses, que são impossíveis de os salvar, impossíveis de os justificar. E confundidos e envergonhados, aqueles que amotinam em vão, aqueles que seguem entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. Ele é aquele que está julgando com justiça, com equidade, na sua imparcialidade, exercendo o direito, porque agindo ele ninguém impedirá. Tudo é possível ao que crê, aquele que permanece sobre a rocha de Sião. Mas também a Bíblia diz que aqueles que se opõem à sua verdade, quem é o anticristo, senão aquele que opõe a sua verdade? Mas nós, daqueles que perseveramos, somos vencedores em Cristo. Já vencemos os falsos profetas, o anticristo. Somos mais vencedores em Cristo, porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amantes das trevas, a luz expõe as suas más obras. A Bíblia diz que nos últimos tempos, do qual nós estamos vivendo, tudo que foi dito nas trevas é revelado na luz. Tudo o que foi dito entre as paredes é revelado no alto dos telhados. Nada se escapa diante do seu olhar. E ainda que passe alguma coisa a não ser revelada diante dos homens, naquele dia, naquela hora que somente o Pai sabe, nem o Filho nem os anjos, nada passará desapercebido. A Bíblia diz que toda língua o confessará, todo joelho se dobrará diante dele, o nome sobre todo nome, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e nos apresentamos com o coração contrito e arrependido, do qual o salmista diz: Senhor, perdoa até dos pecados que me são ocultos, porque aqueles que seguem segundo a sua própria presunção são abatidos, porque ele concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes, aqueles que se justificam a si mesmos, aqueles que grande é a queda e a ruína, porque uma vez que foram iluminados, receberam pela fé o Espírito Santo e agora o zombam publicamente, praticam o vitupério. A Bíblia diz que melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Melhor
seria não ter nascido, né? Porque grande é a queda e a ruína. E em mais um dia, fugindo de toda cilada que o mundo nos traz, né? Através da sabedoria do alto, nós perseveramos segundo o autor e consumador da nossa fé, fugimos de toda cilada do adversário, que fica como um leão procurando a quem possa tragar, fica ao derredor. Mas quando estamos atentos, segundo as advertências do Espírito Santo, Ele é aquele que nos livra de todas as ciladas, Ele é aquele que corta o laço, Ele é aquele que despedaça todo o jugo, toda seta inflamável do maligno. Nós usamos o escudo da fé, do qual nós anulamos toda seta inflamável. Usamos o capacete da salvação, né, a armadura do cristão, cingimos o lombo com a couraça da justiça, cingimos a verdade, a cintura com a verdade, né, a espada, cinge com a espada, ó herói, tanto no ataque como na defesa, a palavra que é a verdade, que é viva e eficaz, mais penetrante, penetra o íntimo, calçando os pés na preparação do Evangelho, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, trouxe pão e vinho. O maior abençoou da promessa, a semente de Abraão, do qual nós seguimos, tabernáculo segundo de Davi, aquele que, como ele disse aos discípulos, quando vê aquelas construções grandiosas, aquelas pedras enormes, e ele disse, não ficará pedra sobre pedra, mas aqueles que são pedras vivas, espirituais, do qual ele diz que ele derrubaria aquele templo e dentro de 3 dias reconstruiria, levantaria a tenda caída de Davi, do qual nós seguimos o tabernáculo da ordem de Davi, a raiz de Jessé, o renovo, do qual ali, quando as mulheres de Jerusalém choravam, e ele dizia, mulheres, por que chorais? Chorais antes por vós e por vossos filhos. Porque ali ele disse, se fazem assim com o madeiro verde, quanto mais depois de seco. Mas ele, por perseverar até o fim, alcançou o Shabat, o repouso do Senhor, no alto dos céus. E ele não tosqueneja, né? Ele é aquele que continua perseverando por nós. Juntamente com os 12 apóstolos, julgou-se as 12 tribos de Israel. Os anjos que Jacó viu a visão na escada que subia e descia, agora sobe e desce sobre o Filho do Homem, do qual nós seguimos o Evangelho, nós seguimos o autor e consumador da nossa fé. A ele seja dado toda a honra, toda a glória, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, o primogênito de toda a criação e da ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que nós o confessamos publicamente, o único bispo e bom pastor de nossas almas, das ovelhas que são do seu aprisco e que ouvem a sua voz. O príncipe da paz, o Shalom, aquele que disse àqueles sacerdotes, né, aqueles que enganavam o povo, vós sois aqueles que colocam um jugo, um fardo pesado sobre o meu povo e não move um dedo para vos ajudar, porque muitos são os que seguem o ministério da iniquidade e estão sobre o jugo do opressor.
como Jesus disse, o servo não sabe o que o seu senhor faz. Já não vos chamo de servos, mas de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E todo aquele que faz a vontade do Pai, é seu irmão, é sua irmã, será a mãe, a Jerusalém jubilosa. Aquele que faz a sua vontade, do qual Deus disse, este é meu filho amado, em que me regozijo, que me compraz fazei tudo o que ele disser. Aquele que obedece segundo o Pai lhe disse, do qual o Filho disse, ide e anunciai o Evangelho a toda criatura, todos os povos, línguas e nações, da qual alcançarão a tenda do encontro. Todo aquele que assim persevera anunciando o Evangelho, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. E assim nós perseveramos em mais um dia, anunciando o Evangelho, fazendo aquilo que o Espírito Santo nos adverte, anunciando aquilo que Ele coloca em nossa boca, porque não aprendemos de homens, mas aprendemos pela revelação do Espírito Santo. Falamos inspirados pelo Espírito Santo. Não são somente palavras destituídas de sabedoria, mas são palavras acompanhadas da sua força e do seu poder. Porque se falamos pelo grande profeta, falamos aquilo que não é próprio, mas sim aquilo que ele está operando no meio de nós. E toda honra e toda glória seja dada a ele para hoje e todo sempre. Ele é eterno. Tribo de Judá, do qual Moisés não falou do seu sacerdócio. E grandioso és tu, Jesus. Nós somos gratos por mais um dia, agradecemos pela chuva, agradecemos pelo teu zelo, agradecemos pelo teu cuidado que o Senhor tem tido para conosco, fiel para cumprir as promessas daquilo que o Senhor prometeu, a salvação, a vida eterna. Quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, o Senhor é aquele que nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos, assim como o Senhor tem nos acrescentado. E nós somos gratos por Ti, porque a sua infinita misericórdia e benignidade que se renova a cada manhã é o fato de não sermos consumidos. Bem-aventurado aqueles que depositam a confiança em Ti, porque serão fartos. Como mesmo o Senhor disse, orando aos discípulos, o Senhor disse, não oro para que vos tire do mundo, mas para que vós venceis o que há no mundo, porque a Bíblia diz, o mundo já és do maligno, mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. E cabe a nós exercermos a sua justiça, expulsando todos os principados e potestades, agindo segundo o Espírito Santo nos direciona, usando da sua autoridade, da qual o Senhor nos compartilha através do Espírito Santo, e toda honra e toda glória seja dado a Ele para hoje e todo sempre. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.